Bom dia, boa tarde, boa noite, com você, pastor João Gonçalves. Para quem não me conhece, sou o fundador da Marcha para Jesus no Brasil, mas eu vou deixar que o meu querido amigo pastor Jair Matos esteja falando sobre isso. Conheci o João em São Paulo, somos contemporâneos lá em São Paulo, na Convenção Batista do Estado de São Paulo. O João foi presidente da Juventude Batista do Estado de São Paulo, a JUBESP, por um bom período lá. 4 anos. 4 anos, né? Sim. E depois eu tive o privilégio de suceder o pastor João Gonçalves. Fui presidente da Juventude Batista do Estado de São Paulo, da Assembleia, da JUBESP, por 2 mandatos. E uma coisa assim, muito interessante que eu tenho procurado resgatar com o João é o histórico da Marcha para Jesus, né? Que começou com ele vindo lá, influência de Londres e de outras praças aí. Então gostaria que ele compartilhasse um pouco também sobre isso. Então, para falar sobre a Marcha para Jesus, preciso antes falar sobre a Marcha Liberta Brasil, razão pela qual o pastor Jair foi meu sucessor na presidência da JUBESP São Paulo. Como eu disse, eu fui presidente da JUBESP durante 4 anos, de 88 a 91, e na Assembleia da Convenção Batista Estadual, em janeiro de 91, quando eu era presidente, eu presidia aquela Assembleia, o pastor Jair estava presente, aí eu entreguei a presidência, eu agradeci, lógico, a generosidade da Juventude Batista do Estado de São Paulo de permitir que eu fosse presidente durante aquela época, mas passei a presidência à frente porque no ano de 1990, quando eu fui consagrado pastor na primeira Igreja Batista de São Paulo, sob a presença do pastor Lande Pereira de Azevedo, Deus me deu uma visão de sair de São Paulo e ir até a Brasília e começar uma marcha de oração pelo Brasil, baseada no texto 2 Crônica 7,14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E Jeremias 33,3 que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, baseado e fundamentado nesses 2 textos bíblicos, o Espírito Santo falou no meu coração: saia de São Paulo, vá a Brasília e faça uma marcha de oração pelo Brasil. E assim fizemos a primeira marcha de 24 horas de oração pelo Brasil, chamada Marcha Liberta Brasil. E como eu comecei a receber muitos convites para viajar várias partes do Brasil, até o exterior, para falar sobre as marchas de oração, nessa Assembleia da Juventude Batista de janeiro de 1991, eu agradeci, como eu já disse, né, a bondade do povo paulistano e do povo paulista de me convidar para presidir a JUBESP durante aquele tempo, e o Jair estava presente e ele foi eleito então na minha sucessão presidente da JUBESP. Mas um detalhe interessante, como eu disse, eu fui consagrado pastor na primeira Igreja Batista de São Paulo em 1990. Para surpresa minha, quem é que estava no meu concílio de consagração pastoral? Jair de Matos, como pastor de uma igreja batista da região, não é? Sim, sim. É interessante, João, esse seu concílio, que tinha presente ali, além do pastor Irlande, algumas figuras, né, destacadas ali, acho que como Cenário pastor nacional, César cenário nacional. Ele foi o secretário do meu concílio, pastor César Tomé. Pastor César Tomé, e foi o concílio mais rápido que eu participei, né? Mas tem um detalhe que eu preciso te ajudar nessa informação. O concílio da minha consagração pastoral foi muito concorrido, teve mais de 20 pastores, que não é comum. Como já lembrou muito bem, algumas lideranças nacionais estavam presentes nesse concílio, e eu me lembro de um episódio constrangedor, que eu sou, por natureza, uma pessoa polêmica, e um pastor perguntou para mim assim no concílio, ele é testemunha porque estava lá: quando você for pastor, como você vai ministrar a ceia na sua igreja? E eu comecei respondendo assim: bom, primeiro que a igreja não é minha, a igreja é do Senhor Jesus. E segundo, eu não entendi a sua pergunta, como é que eu vou ministrar a ceia? Não, você sabe que tem modelos diferentes de ceia e tudo mais. E aí eu falei: o senhor quer falar sobre a ceia denominacional, a ceia restrita e livre? Ele falou: isso mesmo. Eu falei: bom, eu não vou poder ministrar a ceia restrita, porque naquele tempo não tinha denominação, né? A igreja do Senhor Jesus estava acabando de nascer, começando naquela época,
Então não tinha denominações, não tinha restrição de participação. E aí esse pastor ficou meio ofendido e falou assim: você está aqui para responder perguntas, não para dar aula de teologia. Então, eu creio que o seu concílio deve ter durado em torno de 1h30 por aí, né? Mas foi muito bem avaliado e aprovado ali. E para surpresa minha, fui eleito, fui aprovado por unanimidade. Eu fui para a sala de oração, fiquei orando, pensando assim: Jair, vou ser reprovado por causa daquela situação. E milagrosamente fui aprovado por unanimidade. Então, é interessante, né? A Marcha para Jesus, né, em São Paulo e no Brasil, tem tido uma continuidade, né? Mas para mim tem sido assim uma alegria muito grande te rever aqui agora em Salvador, na Bahia, né? Que é a terra dos meus pais e o berço principal do povo batista, né, no Brasil. E do povo brasileiro também, né? Hoje se fala do Marco Batista, né, como Santa Bárbara do Oeste, lá em São Paulo, mas o grande impulso da obra batista no Brasil, ele acontece aqui a partir de Salvador. Tanto é verdade que a primeira convenção batista brasileira foi aqui em Salvador. Exato, então tem uma importância muito grande. E eu gostaria que você falasse um pouco de como você iniciou a marcha no Brasil, essa sua relação com o Peter Wagner, né, que é um escritor muito considerado, né, no Brasil e no mundo. Sim. E o pastor já estava falando exatamente sobre isso, o fato de eu ser o pastor fundador da Marcha para Jesus no Brasil. E eu disse que antes de falar da Marcha para Jesus tinha que falar sobre a Marcha Liberta Brasil, porque quando Peter Wagner veio ao Brasil com Cindy Jacobs fazer um congresso de batalha espiritual em Brasília, eu estava presente, ele viu um material de divulgação lá da Marcha Liberta Brasil e perguntou para mim se eu já conhecia a March for Jesus de Londres. E eu disse a ele então que não, nunca tinha ouvido falar a respeito, e ele me perguntou se eu aceitava o convite para ser o fundador da Marcha para Jesus no Brasil. Eu disse imediatamente que sim, só que ele lançou um desafio. E eu estava falando isso, pastor Jair. O desafio era realizar 100 marchas para Jesus simultaneamente no mesmo dia na nação brasileira. E para mim aquilo foi um impacto, porque eu estava acostumado com a Marcha Liberta Brasil, que é uma marcha de oração em cada dia e em cada local. Nunca tínhamos feito 2, 3, 5, 10 marchas simultâneas. Bom, moral da história, aceitei o convite, comecei a dar algumas entrevistas em televisão sobre a Marcha para Jesus. E aí então a primeira Marcha para Jesus no Brasil, que aconteceu em 93, foi realizada em mais de 100 cidades, mas por causa das entrevistas, do alcance da televisão em todo o Brasil, através de programas evangélicos. Agora, só lembrando, a Marcha para Jesus, March for Jesus, nasceu em Londres, na Inglaterra, em 1987. E como é que foi então essa visão? Por que começou essa marcha de oração e louvor pelas ruas da cidade? O Graham Kendrick, autor da música Brilha Jesus, Shine Jesus Shine, ele conversando com o pastor Roger Fausto, que era o pastor presidente da igreja, ele esteve aqui no Brasil 2 vezes, eu viajei em várias capitais do Brasil com ele. O Graham Kendrick chegou para o pastor Roger Fausto e falou assim: a gente vive convidando o pessoal para vir na igreja, o povo não veio. Por que então não levar a igreja das 4 paredes para a rua e levar a mensagem do evangelho de uma forma alegre e festiva para o povo que está lá fora? E assim então nasceu a experiência da Marcha para Jesus lá em Londres, na Inglaterra, March for Jesus. Eles fizeram uma primeira marcha, o impacto foi muito grande, cantando inclusive a música Shine Jesus Shine, Brilha Jesus. E a experiência foi tão tremenda que eles resolveram fazer uma segunda marcha. Na verdade, a ideia não era criar uma instituição e continuar fazendo marchas para Jesus, mas aqui o impacto foi tão grande. E para quem não sabe, Londres é a porta do Ocidente. Países do mundo todo, da China, do Japão, da Coreia, de toda a Ásia, eles vêm para a Inglaterra. O aeroporto da Inglaterra é muito grande, vem pessoal da Índia e de outros países. E aí eles marchando para Jesus, o povo de outras nações viu aquilo, perguntava o que era a March for Jesus. E assim então a Marcha para Jesus, em pouco tempo, ela se expandiu por várias partes do mundo e foi até os Estados Unidos. Aí o Peter Wagner, que é meu amigo pessoal, professor de teologia do Fuller, ele veio ao Brasil, me conheceu, me convidou para dirigir a Marcha para Jesus. Isso foi em outubro de 92.
Em janeiro de 93 eu recebi lá de Londres um material via correio, vindo a apostila da March for Jesus, o vídeo Share on the Vision, que é o vídeo da visão da marcha, e o material de divulgação. E aí eu comecei a viajar o Brasil todo para divulgar a Marcha para Jesus, e no dia 30 de maio de 93 aconteceu a primeira Marcha para Jesus no Brasil, em muitas cidades, incluindo São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Manaus, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, muitas capitais e muitas pequenas cidades do interior do Brasil. Pastor João Gonçalves, eu acabei de ler, durante essa semana, nessa minha estada aqui em Salvador, um aspecto interessante da obra, do ministério do Charles Spurgeon, que é autor, né, do livro Conquistador de Almas. Sim. E ele destaca, ou aqueles comentadores, né, sobre o ministério de Spurgeon, que a tarefa principal da igreja, e assim por consequência do pastor, é conquistar almas. Sim. Né? É o amor, a compaixão pelos perdidos. Sim. E nós temos alguns pontos assim de conexão